Eu queria só trazer uma outra questão agora, mais para o âmbito econômico, né? Nós que sempre trazemos, tentando entender os fatos, trazendo mais para o lado da economia, para os mercados. Eu queria entender a sua opinião, se você acredita que a gente pode ter algum tipo de reflexo, né, nesse sentido, porque a gente sabe que muitas vezes qualquer tipo de assunto relacionado a algum tipo de instabilidade fiscal, política dentro do Brasil tem uma grande repercussão, principalmente em relação a investidores estrangeiros, quando vêm para o Brasil. Isso influencia o nosso câmbio, mas de uma forma geral, você acha que um assunto específico como esse, ele tem ainda poder de acabar trazendo algum tipo de reflexo para o nosso mercado interno, ou você acredita que não? Como que está a sua visão, sua preocupação até das consequências políticas econômicas? Perfeito, o que você falou. Algo que é bastante importante, pouco estudado no Brasil, mas na literatura internacional é muito importante isso, é a questão do direito de propriedade, o respeito aos contratos. Então, há índices que medem, por exemplo, o índice de Davos, o desenvolvimento do mercado financeiro de um país. E é muito importante o desenvolvimento do mercado financeiro, porque ele é um canalizador de poupança para investimento das empresas, o que gera crescimento, lucro, mais arrecadação para o governo e emprego. Então, o desenvolvimento do mercado financeiro, de um bom mercado de capitais, por exemplo, é fundamental. E uma parte fundamental desse desenvolvimento está atrelado aos direitos ao respeito ao direito de propriedade e ao direito aos contratos, né? O respeito aos direitos aos contratos. Muito bem. E aí, isso acaba ferindo esse direito de propriedade, acaba sendo algo que gera uma instabilidade institucional das regras do jogo. Então, isso é ruim. Tá? Por quê? Porque o investidor, ele olha para essa situação, principalmente o investidor lá de fora, e fala assim, mas espera aí, para que eu vou colocar dinheiro no Brasil se não há uma clara independência entre os três poderes? Para que eu vou colocar dinheiro no Brasil se não há um respeito à Constituição Federal e as decisões elas mudam conforme uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Para que eu vou colocar dinheiro num país onde o Supremo Tribunal Federal interfere em processo de privatização? Eu não sou obrigado a colocar dinheiro nesse país, eu vou colocar menos. Eu vou colocar num país onde há mais respeito às regras do jogo. Então é fundamental, pode ter impacto econômico, talvez já tenha tido impacto econômico, talvez a nossa captação de recursos seria ainda maior, mas pode sim, isso é amplamente estudado na literatura internacional, que é a questão da estabilidade das instituições, o enforcement da lei, tá certo? Trazendo mais investimentos e desenvolvimento para o país. Quem pergunta? Senão eu sigo. Eu tenho uma pergunta aqui para o Gani, até mesmo complementando essa questão que a Paula trouxe da situação econômica, né? A gente sabe que tem aquelas frases, né? No Brasil, até o passado é incerto por conta dessa insegurança jurídica e tudo mais. Porém, Gani, algumas pessoas têm se manifestado em redes sociais, principalmente as pessoas ligadas mais à esquerda, por conta dessa graça que o presidente deu ao Daniel Silveira e também todo esse barulho que tem sido feito sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe sim, é uma pauta importante, é uma questão relevante, justamente por se tratar de um deputado constitucionalmente que conseguiu, né, o seu posto lá pelo voto popular. A gente sabe que a questão jurídica é uma questão bastante importante e deve ser discutida, sim, mas a gente também está passando por um momento econômico complicado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Alta inflação, alta de juros, né? Uma situação bastante agravada por conta da pandemia, por conta da guerra, e muitas pessoas ligadas à esquerda têm falado que essa situação, e principalmente a alta repercussão dada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos deputados, pelas pessoas mais ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, acaba sendo até uma cortina de fumaça para minimizar os efeitos de inflação, os efeitos de alta de juros, e até mesmo tem se falado
da complicação da privatização da Eletrobras, justamente por conta que o Tribunal de Contas da União acabou barrando, né, impedindo com o pedido de vista lá do ministro Vital do Rego. Eu queria saber sua opinião sobre isso, porque a gente sabe da importância e da relevância desse tema jurídico e do STF e legislativo também, por conta de se tratar de um deputado. Porém, tem gente falando que seria o presidente estaria aproveitando essa situação para aumentar, né, a exposição para conseguir minimizar esses efeitos de inflação, ou pelo menos a percepção e o discurso, a narrativa sobre inflação e alta de juros. Gani. Olha, eu acho que essa questão do Supremo Tribunal Federal, ela, evidentemente, que ela gera uma discussão, mas é mais uma discussão num pessoal ali mais politizado, né? O grosso da população não vai acompanhar isso, e aí ele está muito mais exposto às questões de emprego, de inflação, do dia a dia real da população. Então, eu duvido, sei lá, a população aí que está pegando ônibus 5 horas da manhã está muito preocupada com essa questão ou não. Então eu não vejo que isso seja suficiente para desviar o foco ao ponto de possivelmente alterar o voto, tá? O que eu vejo, na verdade, Felipe, é que há um embate já há muito tempo entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente da República desde o primeiro dia de governo. Acho que o Jair Bolsonaro aproveitou da situação, tá? Foi a cartada dele ali para colocar um freio no Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que todas as decisões do Supremo Tribunal Federal o Bolsonaro acatou. Mesmo quando o Alexandre de Moraes convidou ele a depor, né, foi como na condição de convidado, a depor sobre a questão das eleições, né, do suposto vazamento do inquérito da Polícia Federal, ele tinha o direito de não ir. Era uma prerrogativa dele, era um direito dele, e ele resolveu não ir, mas ele acatou todas as decisões. Desta vez, de novo, dentro das 4 linhas, ele resolveu conceder a graça, o indulto individual. Mas foi uma resposta política para o Supremo Tribunal Federal. Acho que tem duplo efeito, Felipe. Primeiro, provoca esse debate na sociedade, que, ao meu ver, é ótimo, porque precisava um enfrentamento dentro das 4 linhas ao Supremo Tribunal Federal. E, claro, aí a essa base dele mais politizada, que está no Twitter, essa base, lógico, que gostou bastante da decisão dele, agrada. Mas essa base, independente se ele tivesse feito isso ou não, já estaria fechado com o Bolsonaro.